Então, nós queremos explanar aqui, lá em Romanos, capítulo 13. Romanos, a carta que Paulo escreve àquele povo que estava lá em Roma. É interessante que esta carta, ela é uma dentre as de Paulo, ela é a maior e mais rica e mais abrangente declaração da parte de Paulo sobre o Evangelho. A carta aos Romanos, ela é tão rica, tão abrangente das coisas de Deus, que ela passa por praticamente todas as fases e as doutrinas. Por exemplo, fala do pecado, fala da fé, santificação, eleição, destino da salvação, destino do homem, plano de salvação, fala da eleição, coisas que santificação que eu acabei de falar. Se você não sabe o que é santificação, leia Romanos. Paulo vai explicar ali uma vida piedosa. Então, a carta de Romanos, ela é tão rica, que os avivalistas, em seu tempo, foram talvez chamados ao Senhor pela carta aos Romanos. Agostinho escreve a maioria dos seus escritos, mas lá atrás ele se converte. Ele era filósofo. A mãe dele orava por ele. A mãe de Agostinho orava por ele. Ele era filósofo. Ele se desviou dos caminhos e foi para o lado da filosofia. E em certo tempo ele ouve uma voz dizendo: pega e leia. E do lado estava o quê? A Bíblia. Ele abre em qual parte? Exatamente em Romanos capítulo 13, verso de número, aleluia, 11. Para quem não sabe, Agostinho é um dos padres da igreja primitiva, da igreja, ele está ali localizado no ano de 400, também próximo do Senhor Jesus, né? Os escritos, as falas, estão bem latentes, né? Do que nós hoje aqui. Mas como a gente sabe que lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, a palavra é viva e eficaz. Então ela se renova, e aí quando você passa todo esse tempo de 2024 anos, ela ainda queima da mesma forma que ela queimou no Getsemane, na cruz, na ressurreição, aleluia. Quando Pedro pregou em Atos capítulo 2, e 3.000 almas vão levadas ao Cristo, é a mesma palavra que será pregada hoje. Sabe por quê? Porque é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, é o mesmo batismo, aleluia. Oh, glória a Deus. Nem começamos ainda. Leia comigo em Romanos capítulo 13, diz assim, na NVI. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia longo vem, portanto deixemos de lado as obras das trevas, revestimos-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias, em bebedeiras, não em imoralidade sexual, depravação, não em desavença e inveja,
Ao contrário, olha o que Paulo diz aqui, ó. Revista-se do Senhor Jesus e não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. Em outras traduções, uma das que você está lendo, concupiscência. A concupiscência nada é que o desejo da carne. Preste atenção nisso. Feche seus olhos devagar. Não curve a sua cabeça. Feche só seus olhos. E vamos fazer um exercício que eu tenho aprendido para nos conectarmos a Deus. Respire bem fundo. Solte. Mais uma vez, respire. Solte. Respire. Abre os seus olhos. Faz com que o seu coração tire tudo aquilo que está no seu pensamento. E o seu cérebro mandou uma pergunta, ó. Agora quem vai receber algo é o teu coração. Quando você entrar na presença de Deus, feche seus olhos, se acalme. Fique calmo. Deus vai falar contigo. Não canso de repetir, Deus está aqui, Deus está conosco. Ele prometeu, Ele não mente. Então, Ele está aqui. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Amém? Então, vamos lá. Em outra versão, e o título dessa mensagem seria Precisamos acordar. É necessário que nós despertemos para a vida. Que vida, pastor? A vida que nos espera. Lutero, um outro avivalista e um padre que revolucionou, ele é um divisor de águas da igreja primitiva até o século XVI, que ele não concorda e fixa as suas 95 teses, provando que eles estavam errando, e ali nasce o quê? Do protestantismo, o protesto contra a igreja. E continua dizendo assim, ó: o homem não poderia alcançar a salvação pelas obras ou por quaisquer mérito. Batendo no peito, fui eu quem ganhei, fui eu quem fiz. Nenhuma vez, de maneira alguma, mas somente pela fé em Cristo Jesus. Deixa eu falar algo para você. Para você ir para o céu, e quando você estiver ministrando uma pessoa individual, você tem que dizer para ela o seguinte: tudo isso que você já ouviu, beleza. Depois você confronta, põe num saquinho. Mas a partir de agora, se você crê no Senhor Jesus, crê que Ele é o teu Salvador, e a fé que agora está aqui nos abraçando, você vai morar no céu. Somente assim, somente crendo que Jesus é o Salvador. Você vê que ele fala aqui, somente a fé, não tem mérito nenhum. E é muito fácil você perguntar para uma pessoa, depois que você andou com ela e mostrou que você é cristão, ou até que você abriu o texto bíblico e mostrou algo para ela, mas no final você tem que dizer assim, ó, não adianta nada. É somente a fé em Cristo que salva e leva o homem para perto de Deus. Não tem mais nada. Então, essa preocupação com relação ao despertar que Paulo diz aqui, do sono,
né, o apóstolo Paulo, aqui nessa epístola, ele está preocupado com aqueles cristãos de Roma, mas a preocupação não é só de Paulo, mas sim do próprio Deus, para que as pessoas não fiquem em seus sonos letárgicos, em suas paralisias espirituais. Ele não está falando daquele sono fisiológico que você dorme e pela manhã ou a hora que você levanta na madrugada para trabalhar, ele é restaurador e você respira e você, muitos aqui, graças a Deus, porque eu estou respirando, porque eu acordei, estou restaurado de um dia difícil e as misericórdias do Senhor se renovaram e agora é um novo dia e eu estou pronto, Jesus. Paulo não está falando desse sono aí. Esse sono é necessário para o ser humano, para o corpo. Mas Paulo está falando de um sono espiritual, que é muito mais, talvez, letal do que qualquer outra coisa. Eutico, numa passagem bíblica, ele está numa pregação, numa vigília de Paulo, e ele está na varanda entre o muro e num alpendre, numa varanda, num muro que poderia cair ou ficar próximo da casa, e ele dorme na pregação e cai. E o que acontece com ele? Morre. Graças a Deus que o Espírito Santo quis e tinha um propósito naquele sono para nos ensinarmos. Cuidado. Porque Paulo ora e esse menino volta. Teve mais uma oportunidade. Quem sabe se nosso sono espiritual vai ter uma oportunidade de alguém orar por nós e nós ressuscitarmos. Porque a Bíblia disse aqui que a vinda do Senhor está bem mais próxima do que esses avivalistas que eu citei aqui. Talvez eu não consiga terminar esse sermão se o Senhor voltar num piscar de olhos. A pergunta que não quer calar no meu coração é: eu quero saber se a nossa igreja, essa igreja que se diz cristã, está preparada para este dia. Aleluia. Feche os olhos e dá uma refletida aí. Você está preparado? Porque eu falei, uma das frases desse avivalista é assim: na salvação, nós somos tirados do mundo. O povo hebreu é tirado do Egito e levado para o deserto. No deserto, o Egito ainda estava na caminhada com eles. Aí Deus falou: puxa, não é possível. O que eu devo fazer? Não tem como. Vou ter que tirar eles e colocar uma nova geração sem o Egito. Na caminhada, Deus foi tirando os velhos e foi o quê? Colocando pessoas novas. Aí ele determina, a partir de 19 anos para frente, entrarão na terra prometida, os que creram. Não os que estavam com o Egito na cabeça, mas os que já estavam ouvindo a nova palavra, o novo destino dos hebreus, a terra prometida, que manava leite e mel. E quem creu nisso só? Josué e Caleb. E a nova geração. Olha só, 2 de 5 mil, é mais, né? Não vou nem numerar aqui. Muito mais, que saíram do Egito, 2 entraram crendo na primeira e única promessa de Deus para a terra prometida. Meu Deus. Então, eu não estou falando algo aqui que é fácil, não. Porque o mundo nos atrai. O pecado é o quê? Algo, desculpa a expressão, mas é bom, né? Porque se não fosse bom, ninguém pecava.
droga, maconha, cocaína, qualquer essas aí que até o governo está querendo tornar lista, ela é boa, porque a pessoa está psiquicamente doente, ela põe a droga dentro do corpo, ela se sente um super-homem. É bom para ele. Mas é instantâneo. O pecado também é num piscar de olhos, você acaba devastando a sua vida e a sua caminhada com Jesus. É num abrir e fechar de olhos, é numa olhada, é numa fala, é num ato que você derruba todos os castelos que você construiu na caminhada com Jesus. Estão entendendo ou não? E Paulo dá algumas dicas aqui. Vamos lá. E Paulo ele está falando então desse sono espiritual para aqueles que já conhecem a caminhada, que não é fácil, né? Mas que estão insensíveis ao Senhor. Aqueles que estão desligados. Hoje tem uma palavra, TDAH, né? TDAH, aquele cara que é mais letárgico, mais sonolento, para fazer cálculo e tal. Ele dá uma. Eu sou um desses também, não tem problema, mas o Senhor me salvou e tem me orientado. Não tem problema. O que você não pode é estar totalmente desligado e insensível à palavra, ao Espírito, à comunhão dos irmãos. Ontem nós fizemos aqui algo que eu me vi numa igreja primitiva onde eles não poderiam pregar e nós livremente estávamos ali, como se fala? Passando de verso em verso com a opinião de cada um, de como cada um via o verso que nós expomos. Coisa linda. Não foi bom ontem. Isso deve ser feito todos os dias. É que a gente não tem os nossos afazeres. Mas eu fui edificado demais ontem. Demais. Eu comentei na sexta que no GC eu tenho a oportunidade, quando eu vou em um GC, de me alimentar. Porque a gente sempre está no ofício de servir a igreja ou de pregar aqui, e a gente não tem esse momento de adoração, de comunhão e de reflexão da palavra, porque a gente está atento às outras coisas. Mas quando eu vou, eu tento. Ontem eu falei, eu tenho que absorver o máximo que eu puder. O máximo que eu puder. E sair cheio de Deus, porque a palavra foi ministrada. E quando você quer isso, é como pastor, e eu falo de novo, você tem que absorver tudo que é falado aqui através da Bíblia. Você tem que sair daqui e continuar lendo e pedindo ao Espírito Santo para que te revele mais coisas, para que o seu dia, a sua semana seja boa, e para que quando você abra a tua boca, seja a boca de Deus para salvar aquele que está perdido. Você já ouviu isso? Eu não me canso, Paulo diz, eu não me canso de falar. É como uma criança que você educa. Abigail, a Maia. Vai chegar um momento, Catherine, que você vai repetir. E o que vai acontecer? Ela vai fazer erradinho. Mas você não vai se cansar. Porque lá no final, ela vai aprender. Ele vai aprender. É isso que Deus faz através da sua palavra. Quando os dois discípulos caminham desesperados, desgraçados, dizendo assim, eles estão andando preocupados, pensando em Jesus, e Jesus está do lado dele. Preocupados. E Jesus parece que assim, eles indagam a Jesus, dizendo, você não ouviu falar o que aconteceu aí? Eu, se fosse Jesus, eu pegava um pedaço de vara e falava, vocês vão tomar varada para prender
Eu estava lá na cruz. E agora eu estou com vocês aqui. Esse Jesus está falando, sou eu. Vocês não estão vendo? Mas Jesus não fala desse jeito, porque eu sou assim. O pastor Douglas é assim, você é assim. Jesus é diferente. Ele continua a ministrar o amor no coração, até que um momento, as escamas dos olhos dele, pum, eles acordam desse sono espiritual. E aí eles convidam Jesus. Ontem eu até falei assim, que os dois eles cutucaram, quando Jesus está falando, eles cutucaram. Ei, esse aí está parecendo com Jesus, hein? O que você está achando? Nossa, ele fala? Estou sentindo o cheiro dele. Mas eles não tiveram a intrepidez de falar, Jesus, porque as escamas dos olhos deles ainda não eram caídas, não tinham tirado. Porque lá na frente, no texto, você vai ver que as escamas caem quando Jesus parte o pão, dando graças a Deus. A importância da ceia, da comunhão. É na comunhão da igreja é que os olhos das pessoas, dos que estão presentes, se abrem. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, não deixe que Satanás faça você jogar todo esse tempo de caminhada com Jesus, da vida cristã. Pense o seguinte, 22 anos que eu caminho, foram difíceis, não foram fáceis, foram gloriosos porque a gente passa pela a dificuldade, mas existe um propósito de Deus, onde Deus sempre terá o seu lugar glorificado através da minha vida e através da sua vida, pelo milagre que nós recebemos. Sempre. Sempre tem um final. De cada etapa da nossa vida tem um final, e pode perceber que sempre Jesus está pedindo a glória para ele, porque fala, fui eu. E você tem que falar, foi o Senhor. Nada comigo. Então não deixe que Satanás coloque todo esse tempo que você caminhou, que você orou, que você já viu milagres, mar vermelho, perna sendo esticada. Coisa linda isso, cara. Ontem me edificou demais. Porque o irmão, ele falou assim, eu queria estar vendo o mar vermelho. Na hora ele tinha dado um testemunho. Eu falei, rapaz, conta o testemunho que você viu. Eu não vi. Mas você contou e edificou minha vida. Ele viu uma pessoa que era, vou dar um exemplo, assim, ó, mais curta. E instantaneamente, quando os irmãos da igreja, no lugar que eles estavam, orou, a pessoa simplesmente, dessa forma, passa a ter as duas pernas iguais. Fala para mim, você já viu isso? Quem já viu? Ele. Glória a Deus! Milagre! Mas eu posso perguntar no particular com ele, falei, e aí? Você viu? Mas muitas das vezes a gente esquece. Ele esqueceu ontem, né? E eu fui agraciado com isso. Porque eu creio em milagres. É igual uma pessoa se deparou, você está passando essa situação, mas você já passou, né? Eu falei, já, mas eu não quero passar de novo. Que isso, rapaz? Quem já teve uma cirurgia, um acidente, uma doença que poderia te levar... Você já passou, mas você quer passar de novo? Não. Uma dor? Não, você não quer. Você já sabe qual é o caminho das pedras, mas você não quer. Por isso que Paulo está dizendo aqui, ó, vamos acordar desse sono espiritual. Para de ser religioso, de só vir à igreja, ou só de terça, ou só de escola bíblica. Para com isso. Larga todos os amuletos que você tem. Não são coisas físicas, são coisas que são tradicionais na sua vida. Para com isso, rapaz. Ô, mulher ou senhora, começa a caminhar verdadeiramente olhando para Cristo, crendo que o amanhã pertence a Cristo.
E que esse sono você vai ser despertado hoje, porque amanhã você já vai ter novidade de vida. Porque o cristão deve viver desta forma, em novidade de vida. O amanhã pertence a Deus, mas as misericórdias já se renovaram. É como se fossem lavadas lá as botas e você está novinho de novo. É agora, é hoje. Porque nós estamos pregando, não é filosofia, mas sim a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Tem um cooperador de Paulo que cai nesse sono letal, e para ele foi drástico. Ele se chama Demas, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10. 2 Timóteo, capítulo 4, que diz assim, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Meu Deus. Eu me batizei em 2001. Sabe quantas pessoas se batizaram comigo? Mais ou menos umas 200, entre homem e mulher. Eu congreguei nessa igreja que eu me batizei 15 anos. 15 anos? Mais ou menos. Eu vim em 2016 para cá, 14 anos. 15 para 14. Eu nunca me deparei com esses 200 que se batizaram comigo, lá na igreja. Ou você se batizou comigo? Eu nunca vi. Você vê que a colheita, ela é grande, mas manter é difícil. E olha que a igreja era grande. Ninguém que se batizou comigo, eu estava do meu lado. Acho que qualquer um pode pensar aí, você não vai encontrar o irmão que se batizou, a não ser esposa, né? Esposo que se batizam juntos. Eu tive a irmã, eu que batizei, né? Junto com... Foi, né? Então, ela lembra daquele que estava do lado dele, que está até hoje. Graças a Deus, o Luiz. Então, Demas larga toda uma carreira, junto com quem? Com Paulo. Isso para Paulo é assim, meu Deus. Ele pensando, como isso aconteceu? Como uma pessoa que andou do meu lado, chorou, viu milagres, ouviu, aí se desvia amando o presente mundo. Fácil. Nesse texto, Paulo está dizendo assim, larguem as orgias à noite, eu me deparei com esse povo que está aqui do lado. Eles passam aqui na frente, e nós somos povo da luz. Eles são o povo das trevas, da orgia, da concupiscência. Sabe lá, eles saem daqui com drogas, bebedice, fazendo o quê? Mais coisas ainda. E você tem que sair daqui hoje, como filho da luz, prudente, e pegar a Bíblia e falar, Deus, continua a falar comigo. Até o próximo encontro, pelo menos. Até pelo menos o próximo encontro. A energia, né? Para quem joga videogame lá, tem aquele nível de energia, fala assim, eu quero o meu tanque cheio até o próximo encontro, até a próxima etapa. Aleluia. Quando Paulo diz para despertarmos do sono, no exemplo de Demas, é tipicamente o exemplo daquele que começa bem e termina como? Mal. Então o evangelho ele não está preocupado em quem se começa fervoroso. A gente fala, neófito, calma. Timóteo lá, Paulo escrevendo a Timóteo, fala assim, não chame os neófitos, aqueles que estão na fé, não, porque eles estão fervorosos. Mas a qualquer momento eles podem ser ciladas para Satanás. Mas aqui, Demas começa bem, e na caminhada, para o final, mal.
Eu poderia aqui intitular que ele não está no céu, porque a gente não sabe em Tessalônica se ele se converteu. Mas o que é relato na Bíblia, né? Ele largou o evangelho. Largou. É como vocês aqui, qualquer um de vocês aqui, eu, pastor, qualquer um. A gente tem que se cuidar, porque nós estamos em pé. A Bíblia diz para se cuidar, porque a qualquer momento você pode cair, mesmo você fervoroso, fazendo tudo direitinho, tal, cair. É todos os dias uma vida de devocional a Deus. E quando Paulo diz desse sono, ele está falando de caminhar com Jesus e a possibilidade, por causa ontem até uma das irmãs também falou, a falta de resposta em oração faz com que você se esfrie e entre nesse sono. Ah, Deus não responde? Eu oro, e nada. Mas espera aí, calma. Essa falta de resposta, você tem que perceber que é o seu desejo. Por isso que não vem a resposta de Deus. Porque o dia que esta oração se alinhar com os propósitos de Deus, a resposta vem. Está entendendo? Os seus sonhos, as suas petições, têm que continuar. Para que o dia que ela se alinhar com o plano de Deus, a resposta vem, o milagre vem, a porta se abre. A gente se frustra porque a gente vive num tempo do imediatismo. Acho que quase uns 8 anos atrás, as redes sociais não eram tão velozes como são hoje. Vamos falar 10 anos atrás. Elas não tão velozes. A gente até dava o exemplo do micro-ondas, lembra? Porque o crente micro-ondas, ele põe a petição para Deus, aperta o botão, já quer abrir e sair com a comida pronta. Hoje não, hoje tem muito mais coisa. Essa inteligência artificial é muito mais rápida. Você falou, já está começando o negócio a aparecer. Você só fala, ela está ouvindo aqui, já começa a aparecer as coisas. No primeiro momento eu falei, meu, que coisa doida. Eu falei, mas está aqui. Não, é porque colocaram um dispositivo no seu celular que faz esse tipo de coisa. Então não se frustre com a falta de resposta. Mantenha o foco. Se desperte. A insensibilidade com Deus também faz com que você durma. Mas aí Paulo fala assim, o segredo de tudo isso, para que você se mantenha acordado, é você se revestir de quem? De Jesus. É como você convidar Jesus para estar com você e te abraçar e continuar a caminhada. Tem alguns posts, algumas figuras e algumas que quando Jesus está perto, ele está protegendo e quem está tomando as flechadas é ele. E a pessoa está protegida. É dessa forma. Se revestir de Deus é assim. E onde você encontra Jesus? Na Bíblia. E onde você encontra Jesus? No quarto. E onde você encontra Jesus? Quando você ora. E onde você encontra Jesus? Na comunhão dos irmãos. E onde você encontra Jesus? Quando você fala dele. E onde você encontra Jesus? Todos os dias. O mar vermelho é aberto todos os dias. No respirar, no acordar, no trabalhar, no comer, no vir para a igreja, no voltar da igreja para seus afazeres, para o começo da semana. Isso aí é milagre. Vou contar um testemunho aqui, que ainda não aconteceu, mas eu já tenho fé para acontecer. Eu corri esse período de tempo aí, uns
6 anos, 7 anos, e eu tinha um dedinho que eu não sabia, que estava quebrado quando eu jogava futebol. E ele criou uma massa no dedinho, no quarto dedo, é esse aqui, ó, do pé. Interessante isso. Orem por mim, tá? Só orem, orem pelo pastor. Só isso. Só ora. E aí, eu deixei passar como se fosse uma massinha que desaparece. Sabe aquelas que aparecem aqui? Aparece um calombinho, depois ela some e tal. E no meu pé, não, ele foi crescendo, 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 e tomou parte da falange do dedo. Um pouquinho. Aí, eu fui fazer exame num ortopedista. A primeira ortopedista pediu os exames, tudo certinho. Eu levei para ela, ela falou, vamos operar. Tal dia a gente vai operar, então tá tudo marcado. Eu falei, beleza? Olha só, presta bem atenção. Quando eu voltei para marcar a cirurgia, ela tinha ido embora da clínica. Sumiu. Puxa, e agora? Vou começar todo o processo de novo. Eu marquei com um tal de Arthur, doutor Arthur, especialista em pé e tal. Beleza. Ele falou, ó, seguinte, eu opero, tá certo o que ela falou, dá para operar, é isso mesmo, o procedimento é esse, mas eu vou precisar de uma opinião de um especialista. Como é uma massa tumoral, é um tumor benigno, mesmo assim eu preciso de uma opinião de um especialista de pé e de oncologia esquelética, de osso. Porque se eu tirar aqui, ela malignizar, né? Vamos ter o diagnóstico certo. Beleza, passou o tempo, passou um ano. Eu fui em outro, doutor Tiago, especialista também. Aí esse aí já foi mais... Falou, Marcos, é o seguinte, a gente tira, tem a massa, tudo certinho, só que é o seguinte, você tem 90% de chance de perder o dedo. O dedo, eu falei, poxa vida, perdeu o dedo? Caramba, ninguém me falou isso. Por quê? Porque os vasos que irrigam o dedo, a massa tomou. Eu não consigo tirar a massa sem tirar os vasos. Então, eu tiro a massa, os vasos vêm junto, a hora que eu fechar, o dedo não vai ser irrigado, vai necrosar, eu tenho que cortar. Olha, rapaz, ficou difícil agora. Beleza. Voltei para o doutor Arthur. Essa semana, o doutor Arthur falou assim, ó, é o seguinte, presta atenção, Marcos. Ele falou certo. Porém, vamos ter o diagnóstico certo. Vá num especialista, vamos ver o que ele fala. Se isso é uma massa que vai ficar aí até o final da vida, para que tirar? Deixa ela aí, ela está te incomodando, ela dói? Não. Então, porém, a gente tem que saber de um especialista se isso vai progredir. Beleza. Aí eu falei, o que eu vou fazer que eu não acho esse especialista? Aí eu estava lá procurando na internet, comecei a... Falei, vou na C. Camargo, que são especialistas em câncer. Fiz uma ficha, né, amor? Pô, voltou a resposta, voltou minha consulta para mim passar por um especialista. Falei, rapaz, que da hora. Dali para frente, é com Jesus, se vai perder dedo, se não vai. Aí um irmão passou na minha vida essa semana e falou, olha só, você lembra do meu sobrinho? Cortou a perna. Eu falei, rapaz, um dedo não é nada. Dedo não é nada, o cara cortou a perna, mano. Falei, rapaz, é Deus falando com você e te incentivando. Meu irmão, é melhor eu perder um dedinho do que perder toda uma vida para o câncer. Porque o câncer ele pode se espalhar. Se uma das células que está no dedo vir para cá, é tumor aqui, é tumor ali, metástase. Eu falei, corta, né? Agora eu falei, beleza, não estou nem aí. De boa. Tem prótese aí também, você põe lá um dedinho, sei lá, com unha pintada. Ou não põe. Não vai ter mais frieira ali também. Olha o benefício. Mas orem por mim, porque eu estou na expectativa de um milagre. Qualquer resultado é milagre. Está entendendo ou não? Qualquer resultado para mim é milagre. Não estou preocupado com sim ou não. Eu estou fazendo minha parte. E pedindo a Deus, Deus, é contigo, eu não consigo fazer nada. Amém? Vamos acordar então para o sono, nos revestindo
do Senhor. Não nos entregando à carne, à concupiscência. Porque muitas das pessoas, eu vou falar algo aqui, que a concupiscência é o desejo da carne. É o que o seu corpo pede. É pecado. Bem grave. Tanto do âmbito sexual, tanto da ganância, da inveja. Tudo isso daí é concupiscência. Desejar o que não é seu, é a sua carne que está pedindo. Tomem cuidado com isso. Principalmente os desejos da carne no âmbito sexual, para alguns aqui. Cuidado. É devastador a vida espiritual nisso. Comportamental, social, a pessoa se devasta. Cuidado. Todas as áreas são... É como se passasse um tsunami. Paulo está falando aqui, se revista de quem? De Jesus. Porque aqueles que estão na orgia estão cometendo esses pecados. Sejam pessoas prudentes, da luz. A luz que é Jesus. Sejam prudentes. Corram a corrida que foi proposta para vocês com prudência. Cuidado. Cuidado. Um alerta. A Bíblia está falando, eu só estou falando, cuidado. Acaba com tudo. Casamento, ministério, futuro. Até passa para os filhos. Presta atenção no que eu vou te falar. Eu tive um estudo na psicologia que o comportamento humano, hoje no homossexualismo, é resultado de um comportamento de pai, esposo e esposa. Aquele que é agressivo com a mulher que é agressiva com... Os filhos estão ouvindo e estão vendo. No subconsciente dele, ele fala, não quero ser assim. Quero ser assim. E ele muda a chave lá, não porque ele quer fazer isso. O cérebro muda, aí ele passa a ser o quê? Afeminado, o homem. Inverte, por causa de uma construção de comportamento em casa. Pode buscar aí na psicologia. Olha só a importância de você estar ligado a Cristo. Amém? Vamos finalizar? Essa sonolência espiritual devastou a vida de um grande líder de Israel, Sansão. Ele teve a vida consagrada pelos pais, que a mãe era estéril, consagrada no voto de Nazireu, que ele não poderia tocar em nada morto, não poderia cortar o cabelo, e ele teria força sobrenatural que nenhum humano teria, que ele venceria exércitos e exércitos, 1.000, 2.000, 3.000 homens, mas ele cai na sonolência espiritual. Ele era rei em Israel, juiz naquela época, era o que comandava. Por 20 anos ele comandou Israel. E nessa orgia, porque ele casou com uma filisteia, não poderia. Povo inimigo. Ele, no primeiro momento, ele se relacionava com prostitutas, orgia, não poderia. E ele entrega o segredo mais valioso, como o prato de lentilha passar a primogenitura dos irmãos, Sansão entrega que o cabelo dele era a força que o Espírito de Deus dava nas guerras. E os filisteus precisavam saber disso, para justamente acabar com ele. Então, num sono físico, os filisteus vão lá, cortam o cabelo dele, queimam os olhos dele e aprisionam Sansão. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Deus deu algo para você usar para benefício de outros e para a glória de Deus. Não entregue para ninguém. Não entregue para ninguém. Use em benefício do reino.
Não entre no sono espiritual. Se revista do Senhor Jesus. Ele vai te dar vitória. Ele vai te dar resposta. Mas Ele tem um propósito para a tua vida. Não adianta você andar antecipando as etapas, porque vai cair no sono. E os filisteus vão chegar e cortar aquilo que Deus te deu. O talento que Deus te deu. O dom que Deus te deu. Cuidado. Seja prudente em um homem da luz, não da orgia, não da concupiscência, não do pecado, mas da vida. E a vida que mana de você para outros. Cuidado! As 10 virgens. A parábola das 10 virgens é a maior explicação. As 10 entram. 5 esquecem da reserva do óleo. E o noivo vem. Elas dormem. Quando o noivo vem, as prudentes entram. E as que não tinham reserva? Vão lá e... O que o noivo fala? Elas não a conheço. Sono letal. Sono espiritual que deixou para fora da porta. Acorda. Acorda. Paulo diz lá, acorda tu que dormes. Acorda para um relacionamento íntimo com Deus. Acorda para um relacionamento, uma vida de oração. Acorda tu que dormes. Cuidado. Quem nunca aqui, não pode mentir, hein? Pelo amor de Deus. Pecado. Quem nunca aqui tirou um cochilo quando o patrão sai? Quando você sai? Tá dando risada. Ó. Quando você sai? Ufa, relaxa. É ou não é? Não, faz assim. Que é verdade. O patrão saiu, o pessoal larga, já vai deitar. Ufa, e aí, beleza? Ou não? É verdade isso. Só que ninguém sabe o dia e a hora que o patrão, que o dono da seara vai voltar. E você vai ficar como essas virgens aqui, ó, com as lamparinas apagadas, batendo na porta. Mas o Senhor vai falar assim, não posso declarar isso. Vem servo fiel. Passe para o gozo eterno. Ele não vai conseguir falar isso. Porque você dormiu quando o patrão saiu. Dormiu. Você está dormindo espiritualmente? Acorda. Ei, faça valer todo esse tempo que você caminha com Jesus. Tenha o mesmo ânimo da primeira palestra que você ouviu e aceitou Jesus, falou, agora mudou a minha vida. Não é assim que foi? Eu fui assim. Sacode, fala assim, agora eu vou fazer a diferença. Vou pregar as multidões. Rapaz, não mudou nada. Mudou? Não mudou nada. Garra, foco, objetivo. Jesus está à frente, é com você. E para terminar. Aleluia. Acorda para a vida. Essa vida mesmo que nós temos. Mas também acorde para a vida que está proposta para você, a que espera você. Porque Paulo diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, guarda isso. Escreve aí, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Vou repetir. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu,
Tá bom. Ouvido nenhum ouviu, nem a mente nenhuma imaginou, não fez menção. Agora é o interessante. O que Deus preparou para aqueles que o amam. Ei, tem algo tão transcendente, né? Eu posso usar essa palavra, que Deus preparou para você, que qualquer coisa gigante que você pensa em almejar, diante de Deus não existe. Qualquer coisa que você planejou na sua vida em ser, aquilo que Ele preparou não existe. Não vou falar nem que é pequeno, não existe diante de Deus. Deus tem algo gigante, imensurável, não dá para a gente fazer menção do que é, da grandiosidade que é a comunhão com Deus, a eternidade, o amor de Deus constante na nossa vida. Tome cuidado. Ande em retidão. Ande, ninguém dirige um carro dormindo. É assim? Já viu? Ninguém dirige um carro. Eu, por exemplo, não tenho uma visão, mas eu ainda enxergo da outra. Então dá para dirigir. Se eu não tivesse nenhuma das duas, não dá para dirigir. Só naquele do Elas... como chama o cara? Aqui? É esse cara aí. Aí dá, porque aí você dirige, né? Você não dirige, quem dirige é o carro. Mas ninguém dirige dormindo. Tanto é que o maior número de acidentes nas estradas são dos motoristas que dormem porque eles tomam aquela droga e apagam. Entra no meio da floresta. Ei, você está dirigindo um carro. Esse carro se chama Você para a Eternidade. O destino é você para a eternidade. Não durma. Porque se você sair da estrada, precipício. Ó, dirigindo um carro. Saiu da estrada. Precipício. Aí, a gente não sabe. Amém? Vamos ficar de pé. Nós estamos agora transmitindo pela internet. Eu quero convidar você que talvez um dia vá assistir ou vai participar desse vídeo. Não durma. Acorde para a vida. Deus tem algo imensurável para a tua vida. Cuidado. Nessa direção que você está à frente. Não durma. Porque o precipício, se você piscar os olhos, vai ser devastador. Se revista do Senhor Jesus agora. Aceite Ele como seu único e suficiente Salvador. Procure uma igreja evangélica que pregue a palavra verdadeira. Nós estamos aqui também para te receber. Em qualquer momento. Se Jesus não voltar, eu vou ser o primeiro a te abraçar. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor.